Estamos de volta aqui no YouTube. Então, como a gente falou lá no grupo do WhatsApp, coloquei o nosso relatório mais uma vez lá no nosso grupo controle, né? E acho muito bacana. Muitos nossos alunos, mentorados, alguns dos nossos seguidores sempre fazendo menção a ele. Só que eu tenho certeza que muitos não acompanharam e não viram essa informação de qualidade que a maioria de vocês, desde abril do ano passado, foi quando eu liberei para todos os seguidores aqui, tanto no grupo como principalmente lá no WhatsApp, lá no Instagram, lá na época, em abril. E esse relatório, na verdade, ele foi feito na segunda semana de janeiro de 2022, né? Então já faz ali um pouco mais de um ano que nós estamos aí aproveitando essas oportunidades e foi disponibilizado logo em seguida para os nossos alunos de mentoria e depois, uns 2 meses e meio depois, fiz questão de divulgar de forma ampla aí. Então vamos para o que interessa. Faço a lembrança aí para que todos possam aí compartilhar o nosso vídeo. Aqueles que estão tendo interesse, estão gostando do nosso conteúdo, não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para que recebam aí os nossos próximos vídeos. Eu vou colocar aqui o nosso gráfico na tela ampliada, eu vou tirar a câmera, eu vou deixar tudo só o gráfico para que vocês consigam enxergar de melhor maneira possível a nossa explicação aqui com relação ao relatório. Então eu tenho o Profit Chart aqui e vou colocar no período de interesse aqui inicial do nosso estudo. O que aconteceu? Quando aconteceu o coronavírus, eu tive a curiosidade de saber se já tinha acontecido algum movimento similar a o que aconteceu lá em 2021 por ocasião do coronavírus. Vou mostrar aqui o período, como é que ficou. Essas barras grandes aqui, lembrando que o gráfico está no semanal, nós tivemos aqui essa baita queda aqui com relação ao coronavírus. Lembra que foi no carnaval, então o mercado tomou um susto porque o mercado nacional estava fechado no carnaval e os Estados Unidos começou a cair. E quando abriu aqui no Brasil, já estava aí com uma boa queda lá nos Estados Unidos e a gente acabou aí tendo aqueles circuit breaks aí aqui no Brasil e a gente foi despencar. Se a gente pegar a máxima até o fundo do coronavírus, deu quase 50%, 48% e um pouquinho, tá? Então eu fui buscar lá no nosso histórico, tanto do Ibovespa, o que tinha acontecido, né? Alguma coisa similar para que eu pudesse me balizar para minhas próximas análises. E o que eu fui ver? Eu achei, é claro, a crise de 2008 foi a mais similar possível, porque é claro que não foi uma queda tão acentuada de uma vez só como o coronavírus, mas foi uma queda considerável porque foi maior do que a queda do coronavírus. Então a crise do subprime em 2008 ela proporcionou então 60% do topo até o fundo de queda, né? Aqui ficou 59,88 com a medição mais precisa, de queda do mercado nacional na crise lá nos Estados Unidos. E eu fui conferir o que tinha acontecido de antecedente à crise e depois, é claro, no pós, que é o que me interessa, para eu tentar encontrar padrões para que eu possa utilizar esses padrões que eu encontre de forma futura. E eu verifiquei o que? Em 2004, a gente começou a engrenar, na verdade já em 2003, a gente começou a engrenar uma tendência de alta bem forte. Vejam que aqui em 2003 teve uma ótima subida e aqui começou o início das retrações e realmente deixando ali o movimento bem definido de tendência de alta. Então você vê que cada pernada de alta, ele tinha uma retração, uma volta ali aos padrões medianos de 20, 23%. Você vê que aqui foi um pouco mais acentuado, de 28%, então ele subia um percentual bem atrativo. Aqui, por exemplo, ele subiu desse ponto até aqui, quase 70% de alta, e depois recuava então 20, 23, 27, 28% aí de descida e voltava para a nossa linha de tendência de alta, a nossa linha branca. Mais uma vez subia, depois uma retração, mais 70%, isso aqui ao longo de um ano e meio, e depois mais uma retração forte. E vocês observem que as retrações elas eram muito parecidas, né? São muito proporcionais, ali, 28, 20, 23, 23, 20, e seguiu assim em 2003,
2003, o iniciando, né? Depois com correção, início das correções, 2004, 5, 6 e 7. Basicamente 7 anos e meio, e lá em 2008 nós tivemos a nossa crise, o que aconteceu então aquela grande desvalorização de quase 60% de uma vez só. Vejam que demorou, como eu falei no relatório, basicamente, se eu não me engano, foi até o topo foi 110 dias de pregão, tá? Não são dias corridos, tá? Então são dias de pregão, isso aqui tira o final de semana. E depois, logo em seguida, vejam quanto tempo demorou para voltar aos mesmos patamares de antes da crise. Basicamente 315 dias. Foi praticamente o 15 dias de pregão, né? Praticamente 2009 inteirinho, ele só subindo e voltou no mesmo nível depois de 315 pregões, tá? Então foi uma volta relativamente muito alta, tá? Lembre-se, por exemplo, para subir desse patamar aqui, ó, do preço que estava aqui, ele estava em 2005 e foi bater só em 2008. Então 2005, 6, 7, 8, quase 3 anos e meio para 4. E aqui em praticamente um ano ele voltou nos mesmos patamares. E o que aconteceu depois? É claro que ele teve essa subida, foram 140, mais de 140% de alta nesse ano de 2009, um ano excepcional. E depois o que aconteceu? Ele entrou numa grande tendência de baixa, tá? Então vocês podem ver aqui que o momento pós-crise de 2008, ele entrou num canal que a gente fala a gente traça dois pontos e aí dois pontos geram uma reta, a gente prolonga ela até o infinito e faz uma paralela e coloca nos próximos pontos, em cima nos pontos de resistência e embaixo nos pontos de suporte, que vão se tocando aí, sendo bem respeitados, digamos assim. Então aqui em cima, quando ele deu esses dois toques e até foi para o terceiro aqui, poderiam ser traçado essa linha aqui de canal, essa linha de resistência, e feito lá embaixo depois o Ctrl+C, Ctrl+V para a gente fazer o canal aqui e colocar lá embaixo dessa mesma forma que está aqui, tá? E a gente fica com um canal de referência, e quem operou nessa formatação naquele período, que começou em 2010, todas as vezes que ela chegava lá no limite inferior do nosso canal, na linha amarela inferior, ele gerava ótimos pontos atrativos de compra, é claro, já que o preço vinha sempre numa tendência de baixa bem esticado. Vejam que o canal ficou com um pouquinho mais de 23, deu 25 provavelmente por cento de amplitude, tá? Eu tenho que medir um pouquinho mais, senão eu puxo a reta ali que está delimitando. Então, virou 23, 24% de amplitude do topo do canal até o limite inferior. E é o que a gente observava. Toda vez que ele chegava próximo ao limite inferior, acabava entrando força compradora e jogava ele lá para cima. Lá em cima, os preços não se tornavam atrativos, o pessoal começava a vender, o mercado começava a vender e mais uma vez jogava lá para baixo. E assim foi durante 2011, 12, 13, 14 e 2015, né? Que é onde chegou ao fundo aqui em 2016, e depois de 2016 ele rompe esse nosso canal de baixa de quase 5 anos e aí toma nova tendência de alta. Lembrem de ler algumas coisas sobre ciclos de mercado, tá bom, pessoal? Principalmente Howard Marks. Quem fala bastante de ciclo de mercado também aqui no Brasil é o Fernando Urich. Então tem digamos assim, vários conteúdos aí falando sobre ciclos de mercado. E aí sim nós saímos dessa congestão, dessa lateralização descendente aqui de 5 anos, com um período bem conturbado de economia, né? Principalmente de política aqui no Brasil, impeachment, governo Dilma, bem complexo de se operar. Mas quem tivesse traçado essa figura aqui, teria sempre comprado na extremidade inferior, chegando aqui na mediana do nosso canal, já poderia começar a fazer várias realizações parciais, até porque a gente não consegue garantir, a gente não prevê o futuro, e carregando depois pequenas parcelas para quando chegasse aqui em cima, começasse a sair ou sair de vez e aguardasse nova oportunidade, tá? E aí o que acontece depois, a partir de 2016? Nós temos um novo período de alta similar lá com 2003. Lembra em 2003, 4, 5, até 2001, início de 2008? O que acontece? Tendência clara de alta, aqui que eu nem coloquei a minha tendência aqui, né? Tendência clara de alta, tá? A gente pode delimitar aqui com uma linha, deixar uma linha genérica aqui. Lá atrás estava branca, vou colocar a cor branca também.
E a mesma coisa, sempre ele tem um crescente bom e depois faz a contração. E aqui lá era 20, 23, 28%, aqui ficou numa média de 10, 12%, com exceção dessa pernada maior aqui, tá, em 2018, ok? Então veio aqui 12,95, 13,12, sobe mais um tanto, corrige 21, sobe mais um tanto, corrige 10, sobe mais um tanto, deixa eu tirar meu Fibonacci, vou mostrar isso aqui depois para vocês, e corrige 10, até que chega o coronavírus. Aqui o que acontece? Mesma coisa que aconteceu lá em 2008, uma queda forte, só que num prazo muito mais curto. Lembrando que lá demorou 110 pregões, aqui praticamente foi a metade, tá? 45, menos, um pouquinho menos da metade. E depois o que ele faz? Ele volta tudo e ainda passa um pouco dessa vez, né? Então lá ele ficou mais ou menos no meio parecido aqui, né, com o valor, não chegou a romper o topo anterior. Aqui não, aqui ele rompe, testa, volta e vai romper de novo e chega a dar 113% de alta, tá? Em 360 dias. Lembrando que lá atrás ficou em 315 dias para ele voltar aos mesmos patamares do topo anterior da crise que está aqui, né? Então, muito, mas muito similar. E aí quando eu fiz esse estudo, e aí ele chega exatamente nesse ponto aqui, que foi aqui na verdade, no final do ano eu fiz o estudo aqui, nessas semanas aqui, ó, na segunda barra verde. Falei, opa, tem alguma coisa muito similar. Fiz a mesma coisa, só que eu consegui traçar somente o canal por baixo. Fiz aqui a minha linha de canal por baixo, tá? Tracei a régua daqui para cá, tá? Depois dei o Ctrl C, Ctrl V aqui para eu ter uma paralela, né? E joguei lá em cima a minha paralela e estiquei para o infinito e tracei a média. E aí eu comecei, beleza, vou começar a observar. Toda vez que ele chegar no limite inferior ao meu canal, eu vou comprar os ativos aqui no Brasil. Ele passou da mediana central aqui, eu vou começar a me desfazer. Se ele chegar e beliscar lá em cima, eu vou começar a soltar os meus ativos. E dito e feito foi o que aconteceu. Se a gente for passar para frente, chegou lá em cima, realizou mais uma vez, desce, dá uma enrolada na mediana, porque naturalmente entra resistência e bate lá embaixo de novo, né? Nesse aqui a gente fez mais uma compra, tá? E ficou muito atrativo. É claro que a gente não pegou essa pernada inteira, tá? Eu soltei a maior parte aqui na mediana e carreguei bem pouco, e aqui eu fiquei meio enrolado. Eu já saí aqui, né? Não esperei chegar a tocar lá em cima, porque tinha uma indefinição muito grande, porque aqui era eleição, tá? E a mesma coisa depois da eleição, ele rompe para fora e depois faz mais uma tentativa. E aí quando a gente deu aquela, pessoal, tendência bem complicada aqui, entrando governo novo, muita indefinição, tá no topo do canal. Agora não está na hora de comprar, está na hora de nada na mão. Quem for pesquisar no nosso grupo do WhatsApp vai verificar isso aí. Várias vezes a gente comentou, pessoal, não é hora de comprar, não é hora de ter ativo nacional em carteira, principalmente na hora que ele perdeu aqui, deixa essa barra forte, isso fica muito nítido pra gente. E assim foi até agora, esse período aqui. Então vejam só, tá na hora de comprar, tá todo mundo falando, não, tá baixo, preço atrativo, o preço pelo PL tá bom, mas está bem distante ainda do nosso fundo, que é onde a gente busca comprar. E lembro que análise técnica não se trata de preços, não é porque chegou nesse preço aqui, por exemplo, aqui nesse período, quando chegar em 89, 130 eu vou começar a comprar. Não, a partir do 92, 91, até 93 mil, já dá pra gente pensar em compras, tá? A partir disso, por quê? Não, às vezes vai chegar, tocar exatamente como tocou aqui, aqui também, só que por vezes, assim como lá atrás, às vezes rompe um pouco para cima e também pode romper um pouco para baixo. Então a gente vai comprar? Vai começar a comprar nessa faixa aqui. Só que a gente compra um pouco, às vezes vai testar mais, às vezes vai testar um pouco mais baixo, 86 mil, compra mais um pouco e depois espera na hora que começar a voltar a subir de novo, tocando aqui já, usando a nosso canal de novo como suporte, nós podemos comprar aí sim com uma mão mais pesada, mas dá pra gente fazer várias compras aqui. Lembro, em ativos bons. Não comprem ativos que são meia boca, não esqueçam disso. Ah, não, vou comprar Magazine Luiza, vou comprar isso, IRBR, Cogna. Senhores, foquem em Vale, em B3,
Enveg, Ambev e ativos desse nível, ok? Então, vão em ativos seguros, ou seja, nós estamos ainda com bastante espaço para o descer. Então vejam que um estudo simples, que a gente foi buscar lá em 2008, similaridades, e está batendo numa assertividade absurda e não precisamos ficar inventando muito investimento. Chegou aqui embaixo no nosso canal, no limite do nosso canal inferior, a gente vai comprar e vai comprar e vai comprar e vai aguardar quando chegar aqui na nossa mediana de novo o Ibovespa, a gente já começa a soltar, solta 20, solta 30% da posição, passou mais um pouquinho, solta mais um pouco e depois protege com um stop gain e deixa o ativo variar aqui para cima. Se subir mais a gente vai soltando, subiu mais 5, 3%, solta mais 10%, subiu mais um pouco, solta mais um pouco. Para a gente não carregar a mão completa até lá em cima, porque isso aí traz muita insegurança para o investidor. E quando a gente vai fazendo várias realizações parciais, a gente vai ficando com uma posição muito mais tranquila. E lembro de novo, não se esqueçam de proteger e colocar o stop gain, protegendo cada operação de vocês. Principalmente depois que andou 3, 4, 6, 7%, é obrigação do investidor proteger aquela operação que está lucrativa. Não é admissível alguém tomar prejuízo numa operação que já andou 6, 7%. E aí ficar esperando, não, vai subir 20, vai subir 30, ela começa a descer, vai para o negativo, se desespera e sai com prejuízo. E a operação chegou a dar 6, 7% de lucro. Então passou de 3, 4, 7%, protege. Lembrem-se disso. Operação positiva que já deu lucro não pode dar prejuízo no futuro por causa de responsabilidade de não colocar o stop gain, ok? E aí por fim, no dia de hoje eu estava acabando de fazer esse estudo aqui redesenhando, porque o meu prof já tinha limpado, eu ainda fiquei mais abismado ainda com uma situação. Para aqueles que usam Fibonacci e gostam, não sei se vai ficar bem claro, que eu vou tentar maximizar o máximo aqui dos desenhos. Eu fui traçar o Fibonacci para ter ideia de como é que estava aqui o limite, onde é que foi a última posição de onde esse ativo foi retrair para depois ele virar de novo com uma tendência de alta novamente após os 5 anos. Eu nem estava com intenções intermediárias. Tá? E aí o que aconteceu? Eu fui reparar que eu coloquei o Fibonacci desde o máximo do topo de 2008 até o fundo. E o que aconteceu? O meu ativo ele foi trabalhando a maioria das vezes com as retrações de fibra. Você vê que ele sobe para bastante, vai lá muito próximo do topo, e onde ele recua, próximo do 38,2, né, a nossa primeira retração. Depois ele volta para o topo, qual que é a próxima retração que ele vai testar? 50% e por 2 vezes. Depois ele volta de novo para o nosso topo do canal, volta, vai marcar de novo 50%, volta de novo para o topo, onde ele vai testar de novo, lá no 61,8 por mais 2 vezes. E se a gente for passando, o limite inferior da última, do ponto mais baixo desse canal inteiro, foi lá no 78,2. E aí depois desse nível ele volta a assumir a tendência de alta depois dos 5 anos. E aí o que eu fiz? Fui fazer a mesma coisa no gráfico atual. Deixa eu carregar esse aqui que eu não preciso colocar alguns níveis aqui que eu preciso colocar na mão. Vamos seguir lá para frente. Eu vou jogar agora a minha mesma régua, lá, o meu mesmo razão áurea de Fibonacci no gráfico atual nosso agora, para a gente ver se ele está respeitando da mesma forma, porque senão isso aí já é um grande sinal que de fato tem muito a ver com o que estava acontecendo lá em 2008. Então, deixa eu só ajustar aqui então aqui no fundo o 100% e o zero lá no limite lá da nossa subida. E vejam o que acontece. Basicamente a mesma coisa. Ele sobe até o topo, onde ele vai buscar o 38,2 lá no fundo do nosso canal. Volta a subir, busca o próximo ponto de retração, 50%. Ou seja, ele está caminhando para ou segurar de novo nos 50% ou ir buscar o que? Lá o 61,8, que é em 87 mil pontos. Ou seja, a gente está com dois alvos aqui. O primeiro alvo, 96 mil pontos, que a gente já falou lá no grupo, que é o alvo último fundo anterior aqui com resistência, que a gente vai encontrar bastante resistência aqui.
Mas se ele perde esse 96 mil, ele vai bater com muita chance de chegar lá nos 88, 87 mil pontos, que é novamente o fundo do nosso canal de baixa, que provavelmente ainda a gente vai ficar um bom tempo nisso aqui, em virtude de economia ruim, de inflação aqui no Brasil, nos Estados Unidos, guerra, complicações políticas entre Rússia, China e Estados Unidos, entre outros fatores. Então, para vocês investirem agora, o que eu devo fazer? Senhores, vocês vão esperar chegar perto da nossa linha amarela inferior do nosso canal. Os ativos, na verdade o Ibovespa, chegando nesse ponto, nós vamos buscar ativos bons para começar a comprar. E chegando próximo daqui, chegando próximo dos 90, 89 mil pontos, a gente começa a comprar bem. Para depois o que? Esperar voltar para a mediana do nosso Ibovespa, soltar os ativos e carregar para ver se ele consegue chegar o mais perto do nosso topo superior do canal. Vocês conseguiram entender essa análise técnica da comparação e conseguem enxergar a similaridade absurda entre 2008 e também a similaridade para hoje, para o coronavírus e o pós-coronavírus? Então, esse é basicamente a tradução daquele nosso relatório que a gente fez há mais de um ano atrás e que a gente já está aproveitando 2 vezes que ele bateu lá embaixo, lá no limite inferior do nosso canal. Então não se esqueçam disso, vejam de novo o vídeo se precisarem, leiam lá o nosso estudo e ainda se puderem compartilhem com alguns amigos, compartilhem com familiares que gostam aí de investimentos, que investem também, para que não incorram no seguinte erro, de investir agora, achar que está barato, porque não está. Nós temos muito espaço ainda para descer. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise, desse relatório aí que realmente a gente fez, começou a distribuir para o pessoal começou a gostar muito e está batendo e está valendo muito essa análise, se vocês conseguiram ver hoje, com a tamanha da similaridade aí com relação ao histórico passado de uma crise similar à crise do Covid e pós-Covid com relação ao pós-subprime também. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, não se precipitem, tenham paciência a começarem a comprar ativos. Lembrem dos preços que a gente falou e basta esperar e fazer as compras e esperar mais um pouco para a gente realizar os lucros que vai vir com tranquilidade. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês mais vezes aqui no canal. Até a próxima!